Como é que você tem convivido aí com a sua endometriose? Hoje eu vou te explicar de que maneira a nutrição pode ser muito eficiente, tanto na prevenção quanto como auxiliar no seu tratamento. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Marijara Vilas Boas, nutricionista integrativa funcional, com especialização em saúde da mulher e doenças autoimunes. E aqui eu trago sempre informações para mulheres que querem conviver bem com o seu ciclo e prevenir ou silenciar a sua doença autoimune. O tema de hoje, endometriose e a relação que essa doença tem com a autoimunidade. Então, primeiro eu vou falar aqui o que é a endometriose, o que é que caracteriza essa doença. Até porque o que eu mais vejo são mulheres que sofrem com todos os sintomas lá da endometriose, mas que ainda não tiveram um diagnóstico fechado. A maioria das mulheres que tem o diagnóstico de endometriose, elas passam anos e anos sofrendo sem ter um diagnóstico definido e sem ter um tratamento adequado. E até que esse diagnóstico seja definido, essa mulher já sofreu por anos sem saber o que fazer, muitas vezes tentando engravidar e sem conseguir e tendo uma péssima condição de qualidade de vida. E aí eu vou te mostrar de que maneira a nutrição ela pode atuar já na prevenção. Como é que você pode atuar na prevenção quando o assunto é endometriose? Primeira coisa, se você tem casos na família de endometriose, tias, primas, sua mãe ou alguma irmã, é o momento de você começar a fazer a prevenção, porque já existe aí a genética na sua família. A genética não vai determinar que você tenha a endometriose, mas ela vai contribuir. E se você não favorece essa situação, se você se alimenta mal, se você tem um terreno biológico inflamado, para você saber mais sobre terreno biológico, eu vou colocar o link aqui abaixo na descrição de um vídeo anterior que eu já postei aqui no YouTube para que você entenda melhor o que é esse terreno biológico e de que maneira você pode nutrir bem esse terreno para que ele não seja uma fonte de doenças. Então, vai lá no vídeo e assiste integralmente depois que esse vídeo aqui terminar, para você entender melhor. Então, se você tem esses casos na família de endometriose, é o momento, agora, esse é o momento para que você possa cuidar desse terreno biológico para prevenir que você venha a desenvolver também essa doença, porque a genética já existe. E se esse terreno biológico não está legal, se você está muito inflamada, se você está se alimentando mal, se você tem um nível de estresse muito grande, se você já tem um desequilíbrio imunológico, se você tem baixas defesas antioxidantes, o que é que vai acontecer? Você vai acabar desenvolvendo mais cedo ou mais tarde essa endometriose também. E aí, gente, todos esses pontos que eu citei aqui, que são problemas para esse terreno biológico, a nutrição pode atuar de maneira maravilhosa, resolvendo todos eles, tanto a questão inflamatória, quanto a questão antioxidante, quanto a reposição de nutrientes necessários para a imunidade e tantas outras coisas mais que a gente pode utilizar de forma personalizada para poder prevenir essa doença e também tratar, se é o caso de você já ter a endometriose aí diagnosticada. A endometriose é um problema em que existe a formação do endométrio, que é aquela parte do revestimento interno do útero, fora do útero. Então ela vai se agregar ali em locais indevidos e isso pode atrapalhar muito a ovulação, a fertilidade dessa mulher, então ela pode ter dificuldade para engravidar, sem falar em toda a condição de dor, que é muito ruim, que essa mulher sofre por anos, principalmente naquele período ali em que ela vai menstruar, em que ocorre o deslocamento aí desse endométrio, né, que no caso ele vai se desfazer para que a menstruação aconteça. No momento dessa mobilização do útero para soltar esse endométrio é quando a mulher mais sofre. Então, normalmente essas mulheres têm desregulação do ciclo, tem muita dor, tá? Ela vive numa condição de inflamação o tempo todo, ela tem abdômen distendido, tudo que ela come, ela tem aquela sensação de que estufa, porque ela já tem uma condição inflamatória no corpo todo e tem também uma condição inflamatória aqui nessa região pélvica. Por isso tanta dor, por isso muitas vezes ela tem intolerâncias alimentares assim diversas, tudo que ela come ela se sente mal. Não sei se isso acontece com você. Se acontece, comenta aqui embaixo para que eu entenda melhor e eu possa te dar alguma orientação. Mas é muito comum essa mulher se queixar de distensão, de cólica, de gases, de muito mal-estar digestivo, além de todas as dores nessa região pélvica.
Então, o que é que está acontecendo aí? Três coisas, basicamente. Essa mulher que tem a endometriose, que tem todos esses sintomas que eu acabei de te falar aqui, ela tem basicamente um corpo inflamado, então ela precisa desinflamar esse corpo. Ela tem uma baixa defesa imunológica, o sistema imunológico não está atuando de forma a evitar que essa formação do endométrio se localize nos lugares errados. Então, quando a gente tem um sistema imunológico bom, o que é que acontece? Ele vai nos proteger diminuindo a formação desses tecidos fora do útero, que é o que acontece na endometriose. Então, a mulher que tem esses tecidos, essas formações de revestimento do útero, do endométrio fora do útero, é porque o sistema imunológico dela não está dando conta, ele não está conseguindo identificar isso. E isso está acontecendo ali aleatoriamente. Então, a gente precisa trabalhar esse sistema imunológico. E o terceiro ponto muito importante é que essa mulher também tem uma baixa defesa antioxidante. Quando a gente tem as nossas defesas antioxidantes, porque assim, existem alimentos que têm ação antioxidante, mas o nosso próprio corpo já tem as defesas antioxidantes naturais dele, olha que maravilha. O que é que a gente precisa fazer para manter esse sistema antioxidante atuante ali, trabalhando para nos proteger o tempo todo? A gente precisa só dar nutriente para ele. Então, na maioria dos casos, essa mulher tem esses três fatores acontecendo ao mesmo tempo. E observe, nas três situações, a mudança alimentar, ela vai trazer resultados maravilhosos. É óbvio, gente, como eu sempre falo, isso é uma coisa que eu falei também no vídeo anterior, em que eu falo de inflamação, que as condições emocionais são muito importantes. Então, na maioria das vezes, essa mulher já é uma mulher que é um pouco mais estressada, ela já tem uma tendência maior à ansiedade, e isso contribui, junto com a alimentação ruim, junto com a genética que ela já traz, a ela desenvolver a endometriose. E aí o que é que acontece? Fica um ciclo, porque quanto mais dor essa mulher sente, quanto mais mal-estar ela tem por conta da endometriose, mais estressada ela fica, mais ansiosa ela fica. E isso torna um ciclo muito negativo que só vai perpetuando essa doença por anos e anos e anos. E aí, como eu falei no início, muitas vezes essa mulher não consegue ter um diagnóstico fechado já no início. Ela passa de médico em médico e são diagnósticos ali que não são determinados, né, não são definidos. Muitas vezes o tratamento é um tratamento super paliativo, como acontece com o uso de anticoncepcionais orais, porque esses anticoncepcionais orais eles vão suspender a menstruação, né? Fazendo esse uso aí permanente do anticoncepcional é uma forma paliativa de tratamento. Por quê? Porque esse anticoncepcional vai suspender a menstruação. Eu expliquei agora há pouco que quando a mulher vai menstruar, ela mobiliza, tá? Essa parede uterina para que esse endométrio se desfaça e ela menstrue. Para uma mulher que tem endometriose, isso é um sofrimento, porque na hora que há essa contração e esse endométrio se solta, ela tem muito mais dor. Então, o que é que se faz? Paliativamente, se suspende essa menstruação para que ela não menstrue. Só que isso não é o tratamento, definitivamente não é o tratamento. Isso é um paliativo. E o pior de tudo, os anticoncepcionais orais, quanto maior o tempo de uso deles, mais eles jogam fora do nosso corpo vitaminas fundamentais, como vitamina B6, além de que o excesso, o tempo prolongado de uso de contraceptivo oral, gera um acúmulo de cobre no nosso corpo. E o cobre, em um certo nível, ele é tóxico. Sem falar que o anticoncepcional oral ele vai danificar a mucosa do intestino, ele vai gerar disbiose, ele vai sobrecarregar as nossas funções de detoxificação, então vai sobrecarregar aí fígado, porque o anticoncepcional ele é um xenobiótico. O que é xenobiótico? É tudo o que o nosso corpo não reconhece como natural. Então, agrotóxicos, o bisfenol dos plásticos, tá? Os metais, que se acumulam no corpo, como alumínio, chumbo, mercúrio, que são altamente tóxicos, amálgamas dentárias, cosméticos, que tem muitas substâncias aí artificiais, tudo isso que inunda o nosso corpo todos os dias, sobrecarrega os nossos sistemas de detoxificação, sobrecarrega fígado, sobrecarrega intestino, as vias de eliminação também ficam comprometidas, tá? Então, o anticoncepcional é um xenobiótico, por isso que quanto maior o tempo de uso dele, mais sobrecarga a gente gera para o nosso organismo. E aí eu te pergunto, será que esse anticoncepcional vai resolver a sua situação? O anticoncepcional definitivamente não vai resolver o problema, porque além de depletar vitaminas como B6, B9,
além de ser um xenobiótico, esse uso crônico do anticoncepcional vai aumentar muito o risco de trombose. Além de que mulheres que usam anticoncepcional por longo período, elas têm uma tendência maior a manter mais elevados os níveis de gordura no sangue após as refeições. E o que é que isso pode causar de mal de médio a longo prazo? O aumento desse nível de gordura no sangue após as refeições, por mais tempo, vai fazer com que essa gordura comece a aderir na parede interna do vaso, podendo levar ao risco de aterosclerose, que é a formação de uma placa na parede interna do vaso, além do risco de trombose que naturalmente os contraceptivos orais já causam. Então, não vale a pena arriscar fazendo esse tipo de tratamento de forma isolada, porque além de não resolver, ele vai te trazer um monte de consequências negativas. Por isso, a importância do ginecologista trabalhar sempre com o nutricionista com a visão integrativa para que ele possa encaminhar essas pacientes para a nutricionista, para que ela faça essa abordagem nutricional focando nesses três pilares: anti-inflamatório, antioxidante e modulação da imunidade. Além, é claro, da modulação intestinal, que sempre é necessária em todas essas situações. Então, aqui eu vou trazer o que é que seria anti-inflamatório, o que é que seria imunomodulador e o que é que seria antioxidante, para que você possa entender melhor o papel da nutrição para melhorar a sua qualidade de vida, você que tem endometriose, tá? Então, basicamente, a alimentação anti-inflamatória, ela vai ser composta de frutas, legumes, grãos, de preferência integrais, que tem um melhor valor nutricional, tá? A glutamina é um aminoácido importantíssimo para fazer essa modulação intestinal, melhorando a permeabilidade, a saúde da mucosa do intestino. Alimentos específicos como gengibre, a cúrcuma, que tem a curcumina, que é altamente anti-inflamatória, além de modular a imunidade e também é antioxidante. As brássicas, que são todos os folhosos verdes escuros, brócolis, couve, rúcula, agrião, que tem uma importante ação no processo de desintoxicação do organismo. Realizar atividade física regular, melhorar a qualidade do sono. Então, se o seu sono é ruim por alguma razão, é importante também que o nutricionista faça essa orientação para que você melhore a qualidade do seu sono. O que é que seria indicado nessas situações? Nutrientes como magnésio, o triptofano, tá? Alguns fitoterápicos na forma de chá, como camomila, mulungu, erva cidreira, a passiflora, que é o maracujá. Tudo isso é interessante para fazer a modulação do sono, mas é óbvio que a atividade física regular também vai contribuir para a melhora da qualidade do seu sono. Quanto melhor a qualidade do seu sono, mais o seu corpo vai se recuperar para que no dia seguinte a sua imunidade, os seus sistemas de defesa antioxidante possam responder melhor e contribuir para melhorar a situação de endometriose em que você está. Então, não é uma coisa isolada que vai te ajudar. Não é só a alimentação, não é só o sono, não é só a atividade física. É um conjunto. Eu sempre digo que para a mulher que tem endometriose, o tratamento aí, ele tem que ser uma mudança do estilo de vida, não é uma coisa isolada que vai tratar. E aí, quando a gente fala em formulação, eu sempre recomendo que ela seja manipulada, porque as doses e os ativos ali presentes vão ser adequados para a sua situação, para a sua necessidade. E quais são esses ativos e nutrientes isolados que trazem muitos efeitos positivos? A vitamina D em doses adequadas, por isso que você precisa sempre avaliar o seu nível sanguíneo. A meta é que esteja sempre acima de 60 no sangue. Então, se o seu nível está menor hoje, fique atenta, porque esse déficit de vitamina D no sangue pode estar contribuindo e muito para que a sua endometriose não seja resolvida. Porque a vitamina D, ela tem um papel importantíssimo no nosso organismo. A gente tem receptores para a vitamina D no corpo todo, inclusive no útero. Então, se você não tem vitamina D em quantidade suficiente circulando no seu corpo, o útero e esses tecidos aí endometriais, eles não vão receber essa vitamina D no nível adequado e, consequentemente, eles vão se inflamar mais, porque a vitamina D tem um papel importantíssimo também anti-inflamatório. Curcumina, piperina, transresveratrol, N-acetilcisteína, que é o chamado NAC, piquenogenol, o ácido alfa-lipoico, quercetina e o ômega 3. Então, basicamente, quando a gente fala em suplementação, seriam esses os ativos mais indicados para o tratamento da endometriose. Lembrando que as doses e as combinações dos ativos devem ser feitas de forma personalizada, de acordo com a sua necessidade.
E em relação àquela distensão abdominal, aquela barriga estufada, aquele mal-estar, cólica e gases, isso pode ter relação com alguma intolerância alimentar e não ser apenas relacionada à endometriose? Pode. É muito comum mulheres que têm endometriose terem também a síndrome do intestino irritável ou síndrome do intestino irritado. É muito comum. Não necessariamente vai haver as duas situações, mas é muito comum a gente encontrar sintomas da síndrome do intestino irritável em pacientes que têm endometriose. E daí é muito importante para fazer essa modulação intestinal, além da glutamina que eu citei no início, fazer uma avaliação criteriosa de tudo que essa mulher ingere no dia a dia dela, para que a gente possa identificar o que é que pode estar contribuindo para essa distensão abdominal, para esse desconforto digestivo e fazer automaticamente essa exclusão, colocando substitutos, é claro. Mas fazer essa exclusão já vai melhorar muito esses sintomas digestivos de distensão, cólica, abdômen estufado, gases. E quando essa exclusão for feita, já vai haver de imediato uma melhora desses sintomas digestivos. Isso acontece, na maioria dos casos, com alimentos que são fontes de carboidrato, alimentos que têm carboidrato que fermentam muito. Tem alimentos especificamente que são muito fermentativos. E são justamente esses alimentos que a gente vai excluir da alimentação dessa mulher para minimizar aí esse sintoma digestivo de distensão, de cólica, de gases, de estufamento abdominal que incomoda bastante, além de todas as dores da endometriose. Então, eu espero que esse conteúdo de hoje tenha te ajudado a entender melhor o seu problema e que você passe adiante para suas amigas, colegas de trabalho, familiares que têm a endometriose e que ainda não entenderam o papel importante da nutrição, tanto na prevenção quanto no tratamento. Então é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.